Fala, sétimo ano, e aí? Tranquilaço? Show de bola? Bom, hoje nós vamos falar aí, tá? Sobre grandezas diretamente proporcionais e regra de 3. Um assunto bem fácil, bem tranquilaço. Então o vídeo é rapidinho, pá, show de bola, molezinha pra gente. A gente tá indo com vários assuntos complicados, né? Agora chegou a hora de dar uma resfriada, uma molezinha, uma respirada, né? Uma molezinha pra gente. Bom, grandezas diretamente proporcionais. Primeiro detalhe que a gente precisa entender é o que são grandezas, né? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, tudo aquilo que nós medimos. Então, o tamanho, a largura, a profundidade, isso tudo, volume, isso tudo são considerados na matemática grandezas, porque pode ser medido, a gente pode saber se é muito, se é pouco, tá? Tem como a gente medir. Então qualquer item que a gente consegue ter uma noção de medida, de tamanho, a gente diz que é uma grandeza, certo? O que são essas grandezas diretamente proporcionais? São aquelas grandezas que a gente diz que elas crescem na mesma direção, ok? O que isso significa? Que se uma aumenta, a outra também vai aumentar. Deixa eu vir para o lado de cá para explicar para vocês, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui eu coloquei duas grandezas para vocês. Ó. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Primeira grandeza. Vamos imaginar que nós queremos fazer uma viagem, ok? Aí eu falo assim, olha, nós vamos viajar para um lugar que fica a 140 quilômetros daqui. Beleza. Aí a gente fala assim, poxa, fica a 140 quilômetros daqui, o nosso carro a gente vai dirigindo ali, nosso pai vai dirigindo a 70 quilômetros por hora, então vai dar 2 horas de viagem. Então, ó, a distância é 140 quilômetros, o tempo foi 2 horas. Se a distância aumentar, se eu pegar e falar assim, olha, agora a gente vai viajar para um lugar mais longe, a gente vai levar mais ou menos tempo para chegar? Mais tempo, não é? Então percebam comigo, a distância dobrou, o tempo também dobrou. Então, olha, o lado de cá aumentou, não aumentou? Ó, de 140 ele aumentou para 280. O lado do tempo, ele aumentou ou diminuiu? Ele também aumentou. Não aumentou? O lado de cá dobrou, de 140 para 280. O lado de cá também é o dobro, de 2 para 4. Então, o lado de cá aumentou. O lado de cá também aumentou. O que isso significa? Que nessa situação ali, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Elas andam na mesma direção. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Vamos botar aqui um outro exemplo, imaginar juntos um outro exemplo. Imagina que você vai na feira, tá? E aí sua mãe fala assim para você, olha, vamos fazer uma receita hoje aqui, e essa receita leva 1 kg de tomate. Então, 1 quilinho de tomate. Você vai lá comprar. Aí você vai na feira, e na feira, o preço desse tomate, tá? Desse 1 kg de tomate está R$3. Tô dando um exemplo, tá, gente? Eu não sei se é isso mesmo, não. Às vezes você tá pensando assim, nossa, que tomate caro. Ou então, ó, que tomate... Não sei. É só um exemplo mesmo. Então, vamos imaginar que você foi na feira e 1 kg desse tomate está custando R$3, certo? Aí você tá lá, indo na feira, a sua mãe liga e fala assim, olha, filho, meu irmão, seu tio vai vir pra cá com a esposa dele e tudo mais, em vez de 1 kg, compra 2 kg de tomate. Então, em vez de comprar 1 kg, você vai comprar 2 kg de tomate, certo? Se 1 kg custava R$3, 2 quilos vai custar mais ou menos do que R$3. Vai custar mais, não vai? Vai custar quantos? Vai custar
R$6. Agora imagina, tá? Vamos continuar imaginando. Isso tudo enquanto você está na feira, tá? Você está indo lá comprar o seu tomate na sua feirinha. Nisso, sua mãe liga e fala assim: caramba, hoje a gente vai receber visita pra caramba. O seu avô, sua avó também vem pra cá hoje. Então, em vez de comprar 2 quilos, compra 3 quilos de tomate. Você, em vez de comprar 2 quilos, você foi lá e comprou 3 quilos. Em vez de gastar R$6, você vai gastar quanto? R$9. Então, cada vez que a gente aumenta o número de quilos de tomate que a gente compra, o preço vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então, cada vez que o quilo de tomate, a quantidade de quilo de tomate aumentar, o dinheiro que eu gasto, o preço que eu vou pagar, também vai aumentar na mesma proporção. Então, nós dizemos que essa grandeza é diretamente proporcional. Assim como se diminuir. Vamos imaginar que você estava esperando para o jantar, você estava esperando seu tio, sua avó, tal, sua mãe estava esperando seu tio, sua avó, todo mundo para jantar. Aí ela fala assim: filho, vai lá, compra 3 quilos de tomate, paga R$9. Aí no meio do caminho, ela liga e fala assim: olha, a sua avó não vai mais não, tá? Não precisa comprar 3 quilos não, compra só 2. Aí você, em vez de comprar 3, você comprou 2. Você vai pagar R$9? Não, né? Você vai pagar só 6. Então, sempre que o quilo diminuir, o preço também vai diminuir, tá? Então, essas são consideradas grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também vai aumentar. Se uma diminui, a outra também vai diminuir, tá ok? Nesse nosso exemplo, tá? As duas aumentaram. Não significa, não é para vocês pensarem assim: ah, as duas vão sempre aumentar. Não, tá? Se um lado diminui, o outro também diminui. Se um lado aumenta, o outro também aumenta. Essas são grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver dentro de um exemplo com cálculo, para a gente visualizar. Olha o exemplo. Tá? Aí, por que é importante a gente aprender essa grandeza diretamente proporcional? Para a gente utilizar dentro da regra de 3 e conseguir resolver algumas questões que são importantes. Vamos imaginar a seguinte situação, o seguinte probleminha. Com 100 gramas de farinha, dá para fazer 5 bolinhos. Qual a quantidade necessária, né, para fazer 40 bolinhos? Então vamos organizar nossa tabela. Farinha, tá? Com 100 gramas de farinha, então eu tenho 100 gramas de farinha, eu consigo fazer 5 bolinhos. Beleza? Eu quero fazer 40 bolinhos. Eu quero saber agora a quantidade de farinha que eu preciso para fazer 40 bolinhos. O que a gente já conversou? Que sempre que tiver um número que eu quero descobrir e eu não sei, eu coloco o X. Então eu vou colocar na minha tabelinha o X. Então agora eu já consigo ver que com 100 gramas de farinha eu consigo fazer 5 bolinhos. Eu quero fazer 40 bolinhos. Quanto eu vou precisar de farinha? Eu não sei ainda. Então eu vou ter que descobrir. Primeiro detalhe é saber: é uma grandeza diretamente proporcional? Vamos ver se ela é diretamente proporcional? Eu não sei esse valor, mas eu consigo saber se ela é diretamente proporcional. Vamos visualizar aqui, ó. Esse lado de cá aumentou, não aumentou? De 5 aumentou para 40. Então aumentou. 5 para 40. Se com 5, para fazer 5 eu usava 100, para fazer 40 eu vou usar mais ou menos do que 100 gramas de farinha. Eu vou usar mais, não é? Então, para fazer 5 bolinhos eu usava 100 gramas, para fazer 40 eu vou ter que usar mais do que 100. Então, o lado de cá também vai aumentar. Eu não sei ainda o valor do X.
mas eu sei que o lado daqui, ó, aumentou, e eu sei que o lado de cá também vai aumentar. Eu não sei para quanto ainda, mas eu sei que vai aumentar. Isso é importantíssimo, gente. Pode parecer que não, mas vocês vão ver no próximo conteúdo da próxima aula que isso aqui é fundamental, tá? Entender esse passo é fundamental. Antes de achar o valor do x, a gente precisa saber se a grandeza é diretamente proporcional. Como é que a gente acha isso? Raciocinando, tá? Não tem outra maneira. Você vai ver, um lado aumentou, você vai ver o outro lado vai aumentar? Nesse caso vai. Para fazer 5 bolinhos 100 gramas, se você quiser fazer 40 bolinhos, você vai usar mais do que 100 gramas. Agora vamos achar o valor de x. Aí entra a nossa regra de 3. Como é que é a regra de 3? É o famoso multiplicar cruzado. Tá? Como é que a gente faz? Aqui tem a tabelinha. A gente tira esses números da tabelinha. Tá? Vou trazer aqui para o cantinho. Vou apagar esse aumentou. Vou colocar ele bem para cá, aqui assim, ó. Aumentou. E vou trazer os números que estão aqui para cá, para a gente conseguir visualizar bem. Primeiro, 100 sobre x. Segunda parte da tabela, 5 sobre 40. O que é que eu faço agora para achar o valor de x nessa tabela de regra de 3? Multiplico cruzado, tá? Então vai ficar 5 vezes x, 5x, igual a 40 vezes 100. 40 vezes 100. 5x igual a 40 vezes 100. Quanto que vai dar? 4.000. X. Passo 5 para o outro lado. 4.000 dividido para 5, certo? X igual a 800, na verdade, né? 800. Então, x igual a 800. Nós vamos precisar na nossa receita de 800 gramas para fazer 40 bolinhos, certo? Então, para fazer 5 bolinhos, nós precisamos de 100 gramas. Para fazer 40 bolinhos, nós vamos precisar de 800 gramas, certo? Detalhe, gente, tá? Dica importante. Não saiam fazendo de cabeça. Arma sempre a tabelinha, primeiro. Segundo, professor, o x vai estar sempre aqui? Não. Esse é só o exemplo. Poderia a questão ter assim, ó. Com 100 gramas de farinha, eu faço 5 bolinhos. Com 800 gramas de farinha, quantos bolinhos eu consigo fazer? E aí você ia ter que achar o valor do x aqui, tá? Então, pode ser que o x apareça em qualquer lugar do quadradinho, tá? Em qualquer lugar da nossa tabelinha. É importante armar a tabela para a gente saber como é que vai ficar a nossa multiplicação cruzada. Ver se a proporção é direta, se um lado aumenta, o outro aumenta, se um lado diminui, o outro diminui. Aí é só multiplicar cruzado, chegar no resultado final. Esse passo da tabelinha é fundamental. O multiplicar cruzado, moleza. Certo? Fechamos o 7º ano. Tranquilaço. Tchau, tchau. Abraço.